Olá, muito boa noite, boa tarde. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre algo que se passou na história e que tem a ver com a Inquisição Católica versus Inquisição Protestante. Nós tivemos um banho de sangue de ambos os lados. De um lado, a Igreja Católica contra a Reforma e a Inquisição Protestante pró-reforma. E nós observamos então que tudo isso que nós temos hoje aí de luteranismo, presbiterianismo, anglicismo, anglicanismo, né? Inclusive também a questão da Igreja Católica, nós temos aí frutos, né, todas essas denominações, essas religiões, nós temos fruto de banho de sangue por parte de seus fundadores, padres, jesuítas, papas, Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros que foram assassinos cruéis, praticaram atrocidades inacreditáveis. Então, geralmente nós observamos então que os pais das religiões que nós temos instaurada hoje, presbiterianismo, luteranismo, anglicanismo e todos os outros ismos, são produtos de assassinos, cruentos, sanguinários, impiedosos. E o que é pior, tanto do lado católico como protestante, tudo isso é em nome de Deus. Então, vamos analisar um pouco as teorias a respeito da Inquisição Católica, primeiramente, e depois vamos discorrer um pouco sobre a Inquisição Protestante. O termo Inquisição refere-se a várias instituições dedicadas à supressão da heresia no seio da Igreja Católica. A Inquisição foi criada inicialmente para combater o sincretismo entre alguns grupos religiosos que praticavam a adoração de plantas e animais e utilizavam mancias, palavra que, para quem não sabe, um parênteses aqui, mancia vem de manteia, do grego, que significa adivinhação. Nós temos várias palavras compostas desse tipo, necromancia, quiromancia, né? E outras tantas. A Inquisição medieval, da qual derivam todas as demais, foi fundada em 1184 no Languedoc, sul da França, para combater a heresia dos cátaros ou albigenses, em 1249. Implantou-se também no Reino de Aragão, como a primeira Inquisição estatal, e já na Idade Moderna, com a união de Aragão e Castela, transformou-se na Inquisição Espanhola, 1478-1834, sob controle direto da monarquia hispânica, estendendo posteriormente sua atuação à América. A Inquisição Portuguesa foi criada em 1536 e existiu até 1821. A Inquisição Romana, ou Congregação da Sacra Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício, existiu entre 1542 e 1965. O condenado era muitas vezes responsabilizado por uma crise da fé, pestes, terremotos, doenças e miséria social, sendo entregue às autoridades do Estado para que fosse punido. As penas variavam desde confisco de bens e perdas de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. Os tribunais da Inquisição não eram permanentes, sendo instalados quando surgia algum caso de heresia e eram depois desfeitos. Posteriormente, tribunais religiosos e outros métodos judiciários de combate à heresia seriam utilizados pelas igrejas protestantes, como por exemplo na Alemanha e Inglaterra, embora nos países de maioria protestante também tenha havido perseguições, neste caso contra católicos, contra reformadores radicais como os anabatistas e contra supostos praticantes de bruxaria.
Os tribunais se constituíam no marco do poder real ou local, geralmente ad hoc, e não como uma instituição específica. O relator que apontava o herege para a comunidade muitas vezes garantia sua fé e status perante a sociedade. A caça às bruxas não foi perpetrada pela Inquisição, mas sim por estados e tribunais civis independentes, sem reais ligações com a Inquisição. Ao contrário do que é comum pensar, o Tribunal do Santo Ofício era uma entidade jurídica e não tinha forma de executar as penas. O resultado da inquisição feita a um réu era entregue ao poder secular. A instalação desses tribunais era muito comum na Europa a pedido dos poderes régios, pois queriam evitar condenações por mão popular. Diz Oliveira Marques em História de Portugal, tomo 1º, página 393, a Inquisição surge como uma instituição muito complexa, com objetivos ideológicos, econômicos e sociais, consciente e inconscientemente expressos. A sua atividade, rigor e coerência variavam consoante a época. No século XIX, os tribunais da Inquisição foram suprimidos pelos estados europeus, mas foram mantidos pelo Estado Pontifício em 1908, sob o Papa Pio X. A instituição foi renomeada Sacra Congregação do Santo Ofício em 1965, por ocasião do Concílio Vaticano II, durante o pontificado de Paulo VI e em clima de grandes transformações na Igreja após o papado de João XXIII, assumiu seu nome atual Congregação para a Doutrina da Fé. Origem e histórico. A ideia da criação da Inquisição surgiu em 1183, quando delegados enviados pelo Papa averiguaram a crença dos cátaros de Albi, sul de França, também conhecidos como albigenses, que acreditavam na existência de um Deus do bem e outro do mal. Cristo seria o Deus do bem enviado para salvar as almas humanas, e o Deus criador do mundo material seria o Deus do mal. Após a morte, as almas boas iriam para o céu, enquanto as almas pecadoras, como castigo, reencarnariam no corpo de um animal. Isto foi considerado uma heresia e no ano seguinte, no Concílio de Verona, foi criado o Tribunal da Inquisição. As heresias cátaras abalavam as estruturas das nações, pois consideravam que a alma seria a parte boa do ser humano e o corpo seria a parte má do homem. Assim, eram favoráveis ao suicídio. Eram contra o casamento, matavam mulheres grávidas, pois consideravam que essa mulher carregava o fruto do mal em sua barriga, teorias contrárias ao que ensina o cristianismo. Assim, o herege era visto como um revolucionário, e assim tratado tanto pela sociedade quanto pelo próprio governo, pois o próprio governo era cristão. A heresia era tida pelo próprio governo como crime de lesa majestade, e a falta contra Deus era punida pela lei civil. Os próprios governos exigiram uma posição da Igreja Católica. Com base no estudo dos processos inquisitoriais, concluiu o historiador Rino Camilleri, em 50.000 processos inquisitoriais, uma ínfima parte levaram à condenação à morte. Levaram à condenação à morte, e dessa só uma pequena minoria produziu efetivamente execuções. Toulouse, considerada uma das cidades em que a Inquisição atingiu o grau mais forte, houve apenas 1% de sentenças à morte. Atesta Rino Camilleri. Agostinho Barromeu, historiador que estudou a Inquisição espanhola, pontua: a Inquisição na Espanha celebrou entre 1540 e 1700, 160 anos, 44.674 juízos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%, 804. E destes, 1,7%, 13, foram condenados em contumácia, queima de bonecos. Adriano Garucci, historiador, escreve: contrariamente ao que se pensa, apenas uma pequena porcentagem do procedimento inquisitorial se concluía com a condenação à morte. Na época medieval, a pena privativa de liberdade não era utilizada como forma de sanção
contra crimes, ou seja, se um sujeito cometesse um crime, não existia ainda a prática civil de mandar para a cadeia os delinquentes. Essa prática se tornou comum a partir do século XVIII. Assim, no tempo medieval, era comum a aplicação de penas pelo próprio governo, que hoje nos pareceriam assustadoras. Por exemplo, a pena de tortura é bastante comum, a pena de morte era bastante comum, assim como a fogueira era já utilizada. Essas eram as formas de punição por crimes cometidos, diz o historiador Adriano Garuti. A pena de morte foi empregada não somente na Inquisição, mas praticamente em todos os outros sistemas judiciários da Europa. Sobre o uso da tortura, diz o historiador especialista na Inquisição espanhola, Henry Kamen, em uma época em que o uso da tortura era geral nos tribunais penais europeus, a Inquisição espanhola seguiu uma política de benignidade e circunspecção, que a deixa em lugar favorável. Se se compara com qualquer outra instituição, a tortura era empregada somente como último recurso e se aplicava em pouquíssimos casos. Em outro momento, diz o mesmo autor, as cenas do sadismo que descrevem os escritores que se inspiraram no tema têm pouca relação com a realidade. Em comparação com a crueldade e as mutilações que eram normais nos tribunais seculares, a Inquisição se mostra sob uma luz relativamente favorável. Este fato, em conjunção com o usual, bom nível da condição de seus cárceres, nos faz considerar que o tribunal teve pouco interesse pela crueldade que tratou a justiça com a misericórdia. Só um adendo aqui, se você observar a questão das torturas, a coisa foi sem dimensão. Nós vemos aí as máquinas de torturas utilizadas na Inquisição, são máquinas terríveis, né? Nós temos tantas e tantas máquinas da Inquisição que cada uma tinha uma função pior do que a outra. Vocês podem observar máquinas mortíferas da Inquisição no YouTube e vocês vão ver o que isto era. O Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou duas bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ele julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado, para que as penas fossem aplicadas, vários de seus inimigos propagadores de heresias. Nesta etapa, foi confiada a recém-criada Ordem dos Pregadores. Onde quer que ocorra, pregar estáis facultados, se os pecadores persistem em defender a heresia, apesar das advertências, a privá-los para sempre de seus benefícios espirituais e proceder contra eles e todos os outros sem apelação, solicitando em caso necessário a ajuda das autoridades seculares e vencendo sua oposição, se isto for necessário por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis. A bula Licet ad Capiendos, 1233, dirigida aos dominicanos inquisidores, a privação de benefícios espirituais era a não administração de sacramentos aos heréticos, onde, caso houvesse ripostação, deveria ser chamada a intervir a autoridade não religiosa, casos de agressão verbal ou física. Se nem assim a pessoa quisesse arrepender-se, eram dadas conscientemente como anátema, reconhecimento oficial da excomunhão, censuras eclesiásticas inapeláveis. Conforme o Concílio de Viena de 1311, obrigava-se os inquisidores a recorrerem à tortura apenas mediante a aprovação do bispo diocesano e de uma comissão julgadora. Em cada caso, a tortura era um meio incluído no interrogatório, sobretudo nos casos de endemoniados ou de réus suspeitos de mentira. No entanto, e bem mais tarde, já em pleno século XV, os reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, solicitam e obtêm do Papa autorização para a introdução de uma Inquisição. Tal instituição afigurava-se-lhes necessária para garantir a coesão num país em unificação. Foi do casamento destes dois monarcas que resultou a Espanha, e que recentemente conquistara terras aos mouros muçulmanos na Península Ibérica e os judeus sefarditas, por forma a obter unidade nacional que até ali nunca existira. A ação do Tribunal do Santo Ofício tratou de mais casos depois da conversão de alguns judeus e mouros que integravam o novo reino.
Alguns deles foram obrigados a renegar as suas religiões e aderir ao cristianismo ou abandonar o país. A estes é dado o nome de cristãos novos. Alguns esqueciam de fato a religião dos seus antepassados, enquanto outros continuavam a praticar secretamente a antiga religião. A esses últimos dá-se o nome de cripto-judeus. Eram frequentes os levantamentos populares e as denúncias de práticas judaizantes aos inquisidores. Sendo essencialmente um tribunal eclesiástico desde cedo, o poder régio se apossou da Inquisição, como forma de prosseguir os seus particulares fins econômicos, esquecendo o fundamental inquiridium aos réus por motivos religiosos, tomado pelo poder régio, o Tribunal da Santa Inquisição. Em Espanha, deu aso a uma persistente propaganda por parte dos inimigos da Espanha católica, ao sujeitar o poder da fé ao poder da lei, da coação e da violência. A Inquisição espanhola tornou-se no imaginário coletivo uma das mais tenebrosas realizações da humanidade. Mais tarde, em certas regiões da Itália e em Portugal, o Papa autorizou a introdução de instituições similares, em condições diferentes, no caso de Portugal. A recusa do Papa ao pedido, tendo visto os abusos da Espanha, mereceu que o rei tivesse como alternativa ameaçar com a criação de uma Inquisição régia, que, segundo ele, era coisa urgente para o reino e, de fato, a introdução da Inquisição. Em Portugal, resultou das pressões espanholas, que, para além de uma sinceridade zelota, não queriam ver o reino rival beneficiar com os judeus e mouriscos expulsos da Espanha. Uso do fogo. A utilização de fogueiras como maneira de o braço secular aplicar a pena de morte aos condenados que lhes eram entregues pela Inquisição é o método mais famoso de aplicação da pena capital. Embora existissem outros, seu significado era basicamente religioso, dada a religiosidade que estava impregnada na população daquela época, inclusive entre os monarcas e senhores feudais, uma vez que o fogo simbolizava a purificação, configurando a ideia de desobediência a Deus, pecado, e ilustrando a imagem do inferno. Em muitos casos também queimavam-se em praça pública os livros, avaliados pelos inquisidores como símbolos do pecado. No fim do auto, se lê a sentença dos livros proibidos e se mandarão queimar 3 canastras deles, maio de 1624. Por causa da sua obra, Discours pathétique, o Sujet de Calamité, publicado em Londres, 1756, que o Cavaleiro de Oliveira foi relaxado à justiça secular, que o fez queimar em estátua com o livro suspenso ao pescoço, como herege convicto, durante o auto de fé realizado em Lisboa no ano de 1761. Neste momento, estamos diante da apropriação penal dos discursos, ato que justificou por muito tempo a destruição de livros e a condenação dos seus autores, editores ou leitores. Como lembrou Chartier, a cultura escrita é inseparável dos gestos violentos que a reprimem, ao enfatizar o conceito de perseguição enquanto o reverso das proteções, privilégios e recompensas e pensões concedidas pelos poderes eclesiásticos e pelos príncipes. Este autor retoma os cenários da queima dos livros que, enquanto espetáculo público do castigo, inverte a cena de dedicatória. A Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola é, entre as demais inquisições, a mais famosa. David Landes relata: a perseguição levou a uma interminável caça à bruxa, completa com denunciantes pagos, vizinhos bisbilhoteiros e uma racista limpieza de sangue. Judeus conversos eram apanhados por intrigas e vestígios de prática mosaica, recusa de porco, toalhas lavadas às sextas-feiras, uma prece escutada à soslaia, frequência irregular à igreja, uma palavra mal ponderada. A higiene em si era uma causa de suspeita e tomar banho era visto como uma prova de apostasia para marranos e muçulmanos. A frase "o acusado era conhecido por tomar banho" é uma frase comum nos registros da Inquisição, sujidade herdada. As pessoas limpas não têm de se lavar. Em tudo isto, os espanhóis e portugueses rebaixaram-se. A intolerância pode prejudicar o perseguidor.
ainda mais do que a vítima. Deste modo, a Ibéria na verdade, a Europa mediterrânea como um todo perdeu o comboio da chamada Revolução Científica. Rino Camilleri diz, as fontes históricas demonstram muito claramente que a Inquisição recorria à tortura muito raramente. O especialista Bartolomé Benassa, que se ocupou da Inquisição mais dura, a espanhola, fala de um uso da tortura relativamente pouco frequente e geralmente moderado. O número proporcionalmente pequeno de execuções constitui um argumento eficaz contra a lenda negra de um tribunal sedento de sangue, pois, como diz o historiador Henry Kamen, as cenas de sadismo que descrevem os escritores que se inspiraram no tema possuem pouca relação com a realidade. Tendo estudado os processos da Inquisição espanhola, atesta Agostinho Barromeu, a Inquisição na Espanha celebrou entre 1540 e 1700, 160 anos, 44.674 juízos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%, 804, e deste 1,7%, 13, foram condenados em contumácia, queima de bonecos. Adriano Garuti, historiador, escreve, contrariamente ao que se pensa, apenas uma pequena porcentagem do procedimento inquisitorial se concluía com a condenação à morte. Segundo Michael Bejon e Richard Ley, a 1º de novembro de 1478, uma bula do Papa Sixto IV autorizava a criação de uma Inquisição espanhola. Confiou-se então o direito de nomear e demitir aos monarcas espanhóis. O primeiro auto de fé foi realizado a 6 de fevereiro de 1481 e 6 indivíduos foram queimados vivos na estaca. Em Sevilha, só em novembro, 288 pessoas foram queimadas, enquanto 79 foram condenadas à prisão perpétua. Só um parênteses aqui, eu fico imaginando hoje, né, se todo mundo que tivesse dom, que tivesse um carisma, que tivesse um pouco de mística, naquela época era condenado à morte de forma atroz. Imagina hoje os movimentos pentecostais, neopentecostais, com todos esses reviras que nós vemos aí, quantas pessoas não seriam mortas, hein? Por causa de um dom, por causa de um ministério, por causa de uma manifestação mística, por causa de uma euforia, de um sensacionalismo. Muito bem. Mais 7 dominicanos como inquisidores, entre eles Tomás de Torquemada, este viria a passar à história como a face mais aterrorizante da Inquisição. Em abril de 1482, o próprio Papa emitiu uma bula na qual concluía: a Inquisição, há algum tempo, é movida não por zelo pela fé e a salvação das almas, mas pelo desejo de riqueza. Após essa conclusão, revogaram-se todos os poderes confiados à Inquisição, e o Papa exigiu que os inquisidores ficassem sob o controle dos bispos locais. O rei Fernando ficou indignado e ameaçou o Papa. A 17 de outubro de 1483, uma nova bula estabelecia o Conselho de la Suprema y General Inquisición para funcionar como a autoridade última de la Inquisición, sendo criado o cargo de Inquisidor Geral. Seu primeiro ocupante foi Tomás de Torquemada, até a sua morte em 1498. Torquemada teve poder e influência que rivalizavam com os próprios monarcas Fernando e Isabel. O número de autos de fé durante o mandato de Torquemada como inquisidor é muito controverso, mas o número mais aceito é normalmente 2.000. Procedimentos. Segundo Michael Bejon e Richard Ley, ao chegar a uma localidade, os inquisidores proclamavam que todos seriam obrigados a assistir a uma missa especial, e ali ouvir o édito da Inquisição lido em público. No fim do sermão, o inquisidor erguia um crucifixo e exigia-se que os presentes erguessem a mão direita e repetissem um juramento de apoio à Inquisição. E seus servos, após este procedimento, lia-se o édito que condenava várias heresias, além do Islã e o judaísmo, e mandavam que se apresentassem os culpados de contaminação
se confessassem dentro de um período de graça, poderiam ser aceitos de volta à igreja sem penitência. Porém, teriam que denunciar outras pessoas culpadas que não tivessem se apresentado. Não bastava denunciar-se como herege para alcançar os benefícios do édito. Deveria denunciar os cúmplices. O ônus da justificação ficava com o acusado. Essa denúncia foi usada por muitos como vingança pessoal contra vizinhos e parentes, para eliminar rivais nos negócios ou no comércio, a fim de se adiantarem a uma denúncia de outros. Muitas pessoas prestavam falso testemunho contra si mesmas e denunciavam outras. Em Castela, na década de 1480, disse que mais 1.500 vítimas foram queimadas na estaca em consequência de falso testemunho, muitas delas sem identificar a origem da acusação. Contra elas, reservava-se a pena de morte aplicada pelo braço secular, o Estado, basicamente para os hereges não arrependidos e para os que haviam recaído após conversão nominal ao catolicismo. A Inquisição em Portugal e no Brasil. Na história da cultura universal, e mais especificamente da cultura portuguesa e brasileira, que se viram amordaçadas durante séculos pela atuação da Santa Inquisição, são múltiplos os exemplos de caça à literatura sediciosa. Podemos considerar Portugal pioneiro na censura literária e defesa da fé e dos bons costumes. Antes mesmo da instituição da Inquisição em Portugal, 1536, observamos por parte do Estado a preocupação em cercear ideias consideradas como perigosas ao regime. Em meados do século XV, foi instituída a censura real através de um alvará de Afonso V, de 18 de agosto de 1451, que manda queimar livros falsos e heréticos, orientado pelo Conselho. Ordenava que os livros de Johannes Wycliffe, Johannes Hus, Frei Gaudio e de outros fossem queimados, e não fossem mais achados em os nossos reinos. A Inquisição foi pedida inicialmente por D. Manuel I para cumprir o acordo de casamento com Maria de Aragão. A 17 de dezembro de 1531, o Papa Clemente VII, pela bula Cum ad nihil magis, a instituiu em Portugal, mas um ano depois anulou a decisão. Em 1533, concedeu a primeira bula de perdão aos cristãos novos portugueses. Dom João III, filho da mesma Dona Maria, renovou o pedido e encontrou ouvidos favoráveis no novo Papa Paulo III, que cedeu, em parte por pressão de Carlos V de Habsburgo. Em 23 de maio de 1536, por outra bula, em tudo semelhante à primeira, foi instituída a Inquisição em Portugal. Sua primeira sede foi Évora, onde se achava a corte. Tal como nos demais reinos ibéricos, tornou-se um tribunal ao serviço da coroa. A bula Cum ad nihil magis foi publicada em Évora, onde então residia a corte. Em 22 de outubro de 1536, toda a população foi convidada a denunciar os casos de heresia de que tivesse conhecimento. No ano seguinte, o monarca voltou para Lisboa e com ele o novo tribunal. O primeiro livro de denúncias tomadas na Inquisição, iniciado em Évora, foi continuado em Lisboa a partir de janeiro de 1537. Em 1539, o cardeal Dom Henrique, irmão de Dom João III, e depois ele próprio rei, tornou-se inquisidor-geral do reino. Em 1541, data em que foram criados os tribunais de Coimbra, Porto, Lâmego e Évora, existia apenas a Inquisição portuguesa, que funcionava junto à corte. Em 1541 foram criados os tribunais de Coimbra, Porto, Lâmego e Tomar, e em 1543 a 1545 a Inquisição de Évora efetuou diversas visitações à sua área jurisdicional. Mas em 1544 o Papa mandou suspender a execução de sentenças da Inquisição portuguesa e os autos de fé sofreram uma interrupção. Foram então redigidas as primeiras instruções para o seu funcionamento, assinadas pelo cardeal Dom Henrique e datadas de Évora a 5 de setembro. O primeiro regimento só seria dado em 1552. Em 1613, 1640 e 1774,
seriam ordenados novos regimentos por Dom Pedro de Castilho, Dom Francisco de Castro e pelo Cardeal da Cunha, respectivamente. De acordo com Henry Charles Lea, no período entre 1540 e 1794, os tribunais de Lisboa, Porto, Coimbra e Évora resultaram na morte por fogueira de 1.175 pessoas e na queima de 633 efígies e em 29.590 outras penas. No entanto, a documentação de alguns autos de fé desapareceu, podendo estes numerosos estar ligeiramente abaixo da realidade. Podendo estes números estar ligeiramente abaixo da realidade. Segundo o regimento de 1552, deviam ser logo registradas em livros as nomeações, as denúncias, as confissões, as reconciliações, a receita e despesa, as visitas e as provisões enviadas para fora. A natureza dos documentos dos tribunais de distrito é idêntica, visto que a sua produção era determinada pelos regimentos e pelas ordens recebidas do inquisidor-geral ou do conselho e obedecia a formulários. Ao mesmo tempo, diz o livro Dom João III, de Paulo Drummond Braga, página 136, o pontífice emanou sucessivos perdões gerais aos cristãos novos em 1546 e 1547. Em 1547, Paulo III autorizou que o tribunal português passasse a ter características idênticas aos tribunais de Castela, sigilo no processo e inquisidores gerais designados pelo rei. No mesmo ano, saiu o primeiro rol de livros proibidos e deixaram de funcionar os tribunais de Coimbra, restaurando em 1565 Porto, Lâmego e Tomar. Em 1552, o Santo Ofício recebeu seu primeiro regimento, que só seria substituído em 1613. Em 1545, Damião de Góis tinha sido denunciado como luterano. Em 1548, Fernão de Pina, guarda-mor da Torre de Tomo e cronista-geral do reino, sofreu idêntica acusação. Na Torre do Tombo encontra-se abundante documentação. Dom Diego da Silva, primeiro inquisidor-mor, nomeou um conselho para o coadjuvar, composto por 4 membros. Este conselho do Santo Ofício de 1536 foi a pré-figuração do Conselho Geral do Santo Ofício criado pelo cardeal Dom Henrique em 1569 e que teve regimento em 1570. Entre as suas competências salienta-se a visita aos tribunais dos distritos inquisitoriais para verificar a atuação dos inquisidores, promotores e funcionários subalternos. O cumprimento das ordens, a situação dos cárceres, competia-lhe a apreciação e despacho às diligências dos habilitandos a ministros e familiares do Santo Ofício, julgar a apelação da sentença proferidas pelos tribunais de distrito, a concessão de perdão e a comutação de penas, a censura literária para impedir que entrassem no país livros heréticos, as publicações de índices expurgatórios, as licenças para impressão. Sobre este conselho gerou do Santo Ofício em Portugal, pode-se ler ainda. Primeiro, Farinha, Maria do Carmo, Jasmim, Dias, ministros do Conselho Geral do Santo Ofício, Memória Primeira, Lisboa, 1988, páginas 101 a 163. Segundo, Monteiro, Francisco Pedro, Catálogo dos Deputados do Conselho Geral da Santa Inquisição, em coleção de documentos, estatutos e memórias da Academia Real da História Portuguesa, volume 1º, Lisboa, Pascoal da Silva, 1721. Apesar de não estar instituído no Brasil, esta colônia estava subordinada ao Tribunal de Lisboa, que enviava um visitador para investigar presencialmente como se encontravam a fé e o cumprimento dos dogmas católicos pela população. Desse modo, registraram-se 3 visitações à colônia brasileira, nomeadamente na capitania da Bahia, na capitania de Pernambuco e no estado do Maranhão e Grão-Pará. Esta última, classificada como extemporânea pelos historiadores, ocorreu já ao final do século XVIII, momento em que a instituição já se encontrava enfraquecida. Censura literária. O Index, ou Index Librorum Prohibitorum,
era a lista de livros proibidos cuja circulação tinha de ser controlada pela Inquisição. Os livros autorizados eram impressos com um imprimatur, que seja publicado, oficial, assim era evitado a introdução de conteúdo considerado herege pela Igreja. Em 1558 foi introduzida na Espanha, pela própria coroa espanhola, a revelia da Igreja, a pena de morte para quem importasse livros estrangeiros e sem permissão, ou para quem imprimisse sem autorização oficial. Um exemplo desta desconfiança dos espanhóis perante as ideias que lhes chegavam da Europa no século é nos dado pela estatística dos alunos espanhóis na Universidade de Montpellier. Esta universidade costumava receber estudantes de medicina espanhóis, eles deixaram de ir. Entre 1510 e 1559 foram 248, já entre 1560 e 1599 foram apenas 12. Goodman. Extinção da Inquisição. A Inquisição foi extinta gradualmente ao longo do século XVIII, embora só em 1821 se dê a extinção formal em Portugal numa sessão das Cortes Gerais. A Congregação para a Doutrina da Fé é herdeira do Santo Ofício. A Inquisição Protestante. Agora vamos ver a questão da Inquisição Protestante. Obviamente, tudo isso que nós vimos aí da Inquisição Católica é algo resumido, e se conjectura que esses documentos que sumiram possam configurar números menores de condenados, também podemos supor que sumiram porque possa conter números muito maiores do que as pesquisas demonstram de assassinatos. Vamos ver agora a Inquisição Protestante. Muitos evangélicos falam da Inquisição Católica, mas poucos sabem sobre a Inquisição Protestante. Bandos de protestantes esfolaram os monges da abadia de São Bernardo, em Bremen, passaram o sal em suas carnes vivas e depois o penduraram no campanário. Em Augsburgo, em 1528, cerca de 170 anabatistas foram aprisionados por ordem do poder público. Muitos foram queimados vivos, outros foram marcados com ferro em brasa nas bochechas ou tiveram a língua cortada. Em 1537, o Conselho Municipal publicou um decreto que proibia o culto católico e estabelecia o prazo de 8 dias para que os católicos abandonassem a cidade. Ao término desse prazo, os soldados passaram a perseguir os que não aceitaram a nova fé. Igrejas e mosteiros foram profanados, imagens foram derrubadas, altares e o patrimônio artístico-cultural foram saqueados, queimados e destruídos. Também em Frankfurt, a lei determinou a total suspensão do culto católico e estendeu a todos os estados alemães. O teólogo protestante Mayfart descreveu uma tortura que ele mesmo presenciou. Um espanhol e um italiano foram os que sofreram esta bestialidade e brutalidade. Nos países católicos não se condena um assassino, um incestuoso ou um adúltero a mais de 1 hora de tortura. Porém, na Alemanha, a tortura é mantida por 1 dia e 1 noite inteira, às vezes até por 2 dias, outras vezes até por 4 dias, e após isto é novamente iniciada. Esta é uma história exata e horrível que não pude presenciar sem também me estremecer. Inglaterra. 6 monges cartuchos e o bispo de Rochester foram sumariamente enforcados na época da imperadora Isabel. Cerca de 800 católicos eram assassinados por ano e jesuítas foram assassinados ou torturados. Um ato do parlamento inglês em 1562 decretou que cada sacerdote romano deve ser pendurado, decapitado e esquartejado. A seguir, deve ser queimado e sua cabeça exposta num poste em local público. Suíça. O descobridor da circulação do sangue foi queimado em Genebra. Por ordem de Calvino, no distrito de Tortuga, um missionário zwingliano liderou um bando protestante que saqueou, massacrou e destruiu o mosteiro local, inclusive a biblioteca e o acervo artístico-cultural. Em Zurique, foi ordenada a retirada de todas as imagens religiosas, relíquias e enfeites das igrejas. Até mesmo os órgãos foram proibidos, a catedral ficou vazia. Como continua até hoje, os católicos foram proibidos de ocupar cargos públicos,
O comparecimento aos sermões católicos implicava em penas e castigos físicos, e sob a ordem de severas penas. Era proibido ao povo possuir imagens e quadros religiosos em suas casas. Ainda em Zurique, a missa foi prescrita em 1525. A isto seguiu-se a queima dos mosteiros e a destruição em massa de templos. Os bispos de Constança, Basileia, Lausana e Genebra foram obrigados a abandonar suas cidades e o território. Um observador contemporâneo, William Farel, escreveu ao sermão de João Calvino na antiga igreja de São Pedro: seguiram-se desordens em que se destruíram imagens, quadros e tesouros antigos das igrejas. Irlanda. Quando Henrique VIII iniciou a perseguição protestante contra os católicos, existiam mais de 1000 monges dominicanos no país, dos quais apenas 2 sobreviveram à perseguição. Escócia. Durante um período de 6 anos, John Knox, pai do presbiterianismo, juntamente com Calvino, mandou queimar na fogueira cerca de 1000 mulheres acusadas de bruxaria. O saque de Roma. O saque de Roma foi um dos episódios mais sangrentos da Reforma Protestante. No dia 6 de maio de 1527, legiões luteranas do exército imperial de Carlos V invadiram a cidade. Um texto veneziano daquela época afirma que o inferno não é nada quando comparado com a visão da Roma atual. Os soldados luteranos nomearam Lutero Papa de Roma. Todos os doentes do Hospital do Espírito Santo foram massacrados em seus leitos. Os palácios foram destruídos por tiros de canhões, com seus habitantes dentro. Os crânios dos apóstolos São João e Santo André serviram para os jogos esportivos das tropas. Centenas de cadáveres de religiosas, leigas e crianças violentadas, muitas com lanças incrustadas na região genital, foram atirados no rio Tibre, e as igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro, foram convertidas em estábulos e celebraram-se missas profanas. Gregório afirma a respeito: alguns soldados embriagados colocaram ornamentos sacerdotais em um asno e obrigaram o sacerdote a conferir-lhe a comunhão. O sacerdote engoliu a forma e seus algozes o mataram mediante terríveis tormentos. Conta o padre Mexia: depois disso, sem diferenciar o sagrado e o profano, toda a cidade foi roubada e saqueada, inexistindo qualquer casa ou templo que não foi roubado ou algum homem que não foi preso e solto apenas após o resgate. O butim foi de 10 milhões de ducados, uma soma astronômica para a época. Dos 55 mil habitantes de Roma, sobreviveram apenas 19 mil. Os grandes reformadores protestantes e o emprego da violência. Isso é só um adendo aqui, uma parte minha. Isso não é de se admirar, porque nós vimos o mesmo espírito aí do protestantismo, agora na administração Bush e filho, invadindo o Iraque e fazendo as mesmas torpezas. Mulheres que nunca se promiscuíram, nunca se prostituíram, nem sequer deixavam seus rostos serem vistos, senão por debaixo dos véus. Esses gorilas americanos, aproveitando da situação, estupraram mulheres, crianças, garotinhas, que realmente tinham uma sólida estrutura de fé. Né? Então isso aí é provável e é prática protestante, já não é de hoje. E quando eles não podem fazer isso, eles usam meios escusos, subterfúgios, mas acabam fazendo os seus desígnios, ainda que às escondidas. Perseguição em trabalhos, perseguição políticos, impostações de dogmas, ordens, torturas espirituais, torturas mentais, psicológicas, etc, etc. Privações de trabalho, privações de ministérios, enfim. Vamos ver agora o Lutero, que muita gente venera, outro assassino, também juntamente com Calvino, e pai dessas instituições que nós temos hoje. Então, essas instituições presbiterianas, luteranas, calvinistas, anglicanas, possuem por pais assassinos cruentos, né? Sanguinários, impiedosos. Lutero, em 1520, escreveu em seu Epítome:
francamente declaro que o verdadeiro anticristo encontra-se entronizado no templo de Deus e governa em Roma, a empurpurada Babilônia, sendo a Curia a sinagoga de Satanás. Se a fúria dos romanistas não cessar, não restará outro remédio, senão os imperadores, reis e príncipes reunidos com forças e armas atacarem a essa praga mundial, resolvendo o assunto não mais com palavras, mas com a espada. Se castigamos os ladrões com a forca, os assaltantes com a espada, os hereges com a fogueira, por que não atacamos com armas, com maior razão, a esses mestres da perdição, a esses cardeais, a esses papas, a todo este ápice da Sodoma romana, que tem perpetuamente corrompido a Igreja de Deus, lavando assim as nossas mãos em seu sangue? Em um folheto intitulado Contra Falsamente, chamada a Ordem Espiritual do Papa e dos Bispos, de julho de 1522, ele declarou que seria melhor que se assassinassem todos os bispos e se arrasassem todas as fundações e claustros, para que não se destruísse uma só alma, para não falar já de todas as almas perdidas para salvar os seus indignos fraudadores e idólatras. Que utilidade têm os que assim vivem na luxúria, alimentando-se com o suor e o sangue dos demais? Nós vemos essa prática hoje, a mesma coisa nos movimentos protestantes, né? História do dízimo, da oferta, dos pastores senhores, dos membros servos, é aquela mesma situação, né? Isso não mudou em nada. Privilégios para os líderes, mordomias para os líderes, enquanto os servos num regime totalitário, despótico, autoritário e quase que escravagista. Em outro folheto contra a horda dos camponeses que roubam e assassinam, ele dizia aos príncipes: empunhai rapidamente a espada, pois um príncipe ou senhor deve lembrar neste caso que é ministro de Deus e servidor da sua ira, Romanos 13, e que recebeu a espada para empregá-la contra tais homens. Se pôde castigar e não o faz, mesmo que o castigo consista em tirar a vida e derramar sangue, é inculpável de todos os assassinatos e todo o mal que esses homens cometerem. Muito bem, a mesma coisa que nós vimos nas cruzadas, os católicos matando os muçulmanos, os mouros e muçulmanos matando os católicos, a mesma coisa então houve aqui, né? Católicos matando protestantes e protestantes matando católicos. Os católicos preocupados com a contra-reforma e os protestantes com a reforma. Em julho de 1525, Lutero escrevia em sua Carta Aberta sobre o livro contra os camponeses: se acredito que esta resposta é demasiadamente dura e que seu único fim é fazer-vos calar pela violência. Respondo que isto é verdade. Um rebelde não merece ser contestado pela razão porque não a aceita. Aquele que não quer escutar a palavra de Deus, que lhe fala com bondade, deve ouvir o algoz quando este chega com o seu machado. Não quer ouvir nem saber nada sobre misericórdia. Sobre os judeus, assim dizia em suas famosas cartas sobre a mesa: quem puder que atire-lhes enxofre e alcatrão. Se alguém puder lançá-los no fogo do inferno, tanto que melhor. E isto deve ser feito em honra de nosso Senhor e do cristianismo, sejam suas casas despedaçadas e destruídas, sejam-lhes confiscados seus livros de orações e talmudes, bem como toda a sua Bíblia. Proíbe-se seus rabinos de ensinar, sob pena de morte, de agora em diante, e se tudo isso for pouco, que sejam expulsos do país como cães raivosos. Então vejam bem, gente, o que está por debaixo desse espírito protestante, que pode despertar nesse movimento moderno, pós-moderno, de um momento para o outro. Fico pensando ainda se esses meliantes chegarem ao poder político, a uma presidência, a um governo supremo, o que será dos seus subalternos, uma vez que são despóticos, autoritários e se julgam imunes, né? E também ungidos de Deus. Em seus comentários ao Salmo 80, Lutero aconselhava aos governantes que aplicassem a pena de morte a todos os hereges.
Melanchthon, o teólogo luterano da Reforma, aceitou ser o presidente da Inquisição protestante, com sede na Saxônia. Ele apresentou um documento em 1530 no qual defendia o direito de repressão à espada contra os anabatistas. Lutero acrescentou de próprio punho uma nota em que dizia: "Isto é de meu agrado", convencido de que os anabatistas arderiam no fogo do inferno. Melanchthon os perseguia com a justificativa de que por que precisamos ter mais piedade com essas pessoas do que Deus? Outro assassino, além de Lutero e tantos outros, Calvino. Em seus institutos, declarou pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano devem ser reprimidas pela espada. Em 1547, James Gruet publicou uma nota criticando Calvino e foi preso, torturado no potro 2 vezes por dia durante um mês e finalmente sentenciado à morte por blasfêmia. Seus pés foram pregados a uma estaca e sua cabeça foi cortada. Em 1555, os irmãos Comparet foram acusados de libertinagem, executados e esquartejados. Seus restos mortais foram exibidos em diferentes partes de Genebra. Também o intelectual e médico Miguel Servet, por não aceitar partes da definição da Trindade e também não aceitar batismo infantil, foi condenado por Calvino à morte de decapitação ao público e em público, para que isso intimidasse outras pessoas. Como a maioria dos seus súditos votaram por não matá-lo desta forma em público, mas que o matassem vivo na fogueira. E foi o que Calvino, então, presenciou, a morte de mais um de seus opositores, que era assim que Calvino e Lutero reagiam com seus opositores, e acabou matando um grande intelectual, um grande médico, por causa de suas opiniões, e Calvino condenou, então, como não conseguiu matá-lo decapitado, se alegrou com a morte do mesmo em fogueira, colocado vivo na fogueira. Então são esses aí os pais das igrejas protestantes. Calvino é o pai da igreja presbiteriana juntamente com seu discípulo John Knox. Zwinglio, em 1525, começou a perseguir os anabatistas de Zurique. As penas iam desde o afogamento no lago ou em rios até a fogueira. Muito bom, né? Atos de Deus, né? Práticas de Deus. Protestantes versus protestantes. Os reformadores também lutavam entre si. Lutero disse: Ecolampaio, Calvino e outros hereges semelhantes possuem demônios sobre demônios, têm corações corrompidos e bocas mentirosas. Por ocasião da morte de Zwinglio, afirmou: que bom que Zwinglio morreu em campo de batalha. A que classe de triunfo e a que bem Deus conduziu os seus negócios. E também Zwinglio está morto e condenado por ser ladrão, rebelde e levar outros a seguir os seus erros. Zwinglio também atacava Lutero. O demônio apoderou-se de Lutero de tal modo que até nos faz crer que o possui por completo. Quando é visto entre os seus seguidores, parece realmente que uma legião o possui. Acerca da reforma, disse Rousseau: a reforma foi intolerante desde o seu berço, e os seus autores são contados entre os grandes repressores da humanidade. Em sua obra, Filosofia Positiva, escreveu: a intolerância do protestantismo certamente não foi menor do que a do catolicismo, e com certeza mais reprovável. Texto original. Obrigado pela participação e até um próximo hangout, se Deus nos permitir, e uma boa tarde a todos. Até mais. Os pais das religiões que nós temos instaurada hoje, presbiterianismo, luteranismo, anglicanismo,
e todos os outros ismos são produtos de assassinos, cruentos, sanguinários, impiedosos. E o que é pior, tanto do lado católico como protestante, tudo isso em nome de Deus. Então, vamos analisar um pouco as teorias a respeito da Inquisição Católica, primeiramente, e depois vamos discorrer um pouco sobre a Inquisição Protestante. O termo Inquisição refere-se a várias instituições dedicadas à supressão da heresia no seio da Igreja Católica. A Inquisição foi criada inicialmente para combater o sincretismo entre alguns grupos religiosos que praticavam a adoração de plantas e animais e utilizavam mancias, palavra que, para quem não sabe, um parênteses aqui, mancia vem de manteia, do grego, que significa adivinhação. Nós temos várias palavras compostas desse tipo, necromancia, quiromancia, né? E outras tantas. A Inquisição medieval, da qual derivam todas as demais, foi fundada em 1184 no Languedoc, sul da França, para combater a heresia dos cátaros ou albigenses, em 1249. Implantou-se também no Reino de Aragão como a primeira. Olá, muito boa noite, boa tarde. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre algo que se passou na história e que tem a ver com a Inquisição Católica versus Inquisição Protestante. Nós tivemos um banho de sangue de ambos os lados. De um lado, a Igreja Católica contra a Reforma e a Inquisição Protestante pró-Reforma. E nós observamos então que tudo isso que nós temos hoje aí de luteranismo, presbiterianismo, anglicismo, anglicanismo, né? Inclusive também a questão da Igreja Católica, nós temos aí frutos, né, todas essas denominações, essas religiões, nós temos fruto de banho de sangue por parte de seus fundadores, padres, jesuítas, papas, Lutero, Calvino, Zwinglio, e tantos outros que foram assassinos cruéis, praticaram atrocidades inacreditáveis. Então, geralmente nós observamos então que os pai, Inquisição estatal, e já na Idade Moderna, com a união de Aragão e Castela, transformou-se na Inquisição Espanhola, 1478-1834, sob controle direto da monarquia hispânica, estendendo posteriormente sua atuação à América. A Inquisição Portuguesa foi criada em 1536 e existiu até 1821. A Inquisição Romana, ou Congregação da Sacra Romana e Universal Inquisição do Santo Ofício, existiu entre 1542 e 1965. O condenado era muitas vezes responsabilizado por uma crise da fé, pestes, terremotos, doenças e miséria social, sendo entregue às autoridades do Estado para que fosse punido. As penas variavam desde confisco de bens e perdas de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. Os tribunais da Inquisição não eram permanentes, sendo instalados quando surgia algum caso de heresia e eram depois desfeitos. Posteriormente, tribunais religiosos e outros métodos judiciários de combate à heresia seriam utilizados pelas igrejas protestantes, como por exemplo na Alemanha e Inglaterra, embora nos países de maioria protestante também tenha havido perseguições, neste caso contra católicos, contra reformadores radicais como os anabatistas e contra supostos praticantes de bruxaria. Os tribunais se constituíam no marco do poder real ou local,
geralmente ad hoc, e não como uma instituição específica. O relator que apontava o herege para a comunidade muitas vezes garantia sua fé e status perante a sociedade. A caça às bruxas não foi perpetrada pela Inquisição, mas sim por estados e tribunais civis independentes, sem reais ligações com a Inquisição. Ao contrário do que é comum pensar, o Tribunal do Santo Ofício era uma entidade jurídica e não tinha forma de executar as penas. O resultado da inquisição feita a um réu era entregue ao poder secular. A instalação desses tribunais era muito comum na Europa a pedido dos poderes régios, pois queriam evitar condenações por mão popular. Diz Oliveira Marques em História de Portugal, tomo 1º, página 393, a Inquisição surge como uma instituição muito complexa, com objetivos ideológicos, econômicos e sociais, consciente e inconscientemente expressos. A sua atividade, rigor e coerência variavam consoante a época. No século XIX, os tribunais da Inquisição foram suprimidos pelos estados europeus, mas foram mantidos pelo Estado Pontifício em 1908, sob o Papa Pio X. A instituição foi renomeada Sacra Congregação do Santo Ofício em 1965, por ocasião do Concílio Vaticano II, durante o pontificado de Paulo VI e em clima de grandes transformações na Igreja após o papado de João XXIII, assumiu seu nome atual Congregação para a Doutrina da Fé. Origem e histórico. A ideia da criação da Inquisição surgiu em 1183, quando delegados enviados pelo Papa averiguaram a crença dos cátaros de Albi, sul de França, também conhecidos como albigenses, que acreditavam na existência de um Deus do bem e outro do mal. Cristo seria o Deus do bem enviado para salvar as almas humanas, e o Deus criador do mundo material seria o Deus do mal. Após a morte, as almas boas iriam para o céu, enquanto as almas pecadoras, como castigo, reencarnariam no corpo de um animal. Isto foi considerado uma heresia e no ano seguinte, no Concílio de Verona, foi criado o Tribunal da Inquisição. As heresias cátaras abalavam as estruturas das nações, pois consideravam que a alma seria a parte boa do ser humano e o corpo seria a parte má do homem. Assim, eram favoráveis ao suicídio. Eram contra o casamento, matavam mulheres grávidas, pois consideravam que essa mulher carregava o fruto do mal em sua barriga, teorias contrárias ao que ensina o cristianismo. Assim, o herege era visto como um revolucionário, e assim tratado tanto pela sociedade quanto pelo próprio governo, pois o próprio governo era cristão. A heresia era tida pelo próprio governo como crime de lesa majestade, e a falta contra Deus era punida pela lei civil. Os próprios governos exigiram uma posição da Igreja Católica. Com base no estudo dos processos inquisitoriais, concluiu o historiador Rino Camilleri, em 50